Eu vou falar sobre... olha lá, ó, do coelhinho da Páscoa à igreja elefante. Tudo a ver com o nosso contexto, né? Então a gente vai estar compartilhando um pouquinho isso, sobre essa ideia. Eu não vou, diferente dos outros pastores que marretam o coelhinho, tadinho do bichinho, eu não vou fazer isso com ele não. Pelo contrário, eu vou apoiar, eu incentivo o coelhinho da Páscoa para que a gente possa fluir como igreja. Aí aqui embaixo está escrito por quê? Ó, multiplicando vida e compartilhando Cristo. E aí a gente começa a refletir inicialmente não apenas sobre a questão do coelhinho, mas da Páscoa em si, para a gente entender o porquê que a minha reflexão sobre o coelhinho é importante, né? Aí você fica com uma interrogação, e aí você vai prestar atenção na mensagem. Graças a Deus, consegui fazer isso. Mas eu quero falar pela a primeira Páscoa, como que foi, né? Êxodo capítulo 12, no verso 13, diz o seguinte: o sangue será o sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, passarei por vocês, e essa palavra passarei aqui no futuro é a palavra pesash, do hebraico, que significa literalmente passar por cima. E é a origem da palavra em português Páscoa, que quer dizer passar por cima. Só para saber onde que está escrito isso. Depois eu vou entrar mais profundo. Diz assim: passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Agora no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 5, no verso 6, 7 e 8, diz assim: não é bom que esse orgulho que vocês têm, por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal, da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Bom Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa manhã ensolarada, obrigado por ter a sua bondade refletida nas nossas canções, nas orações e tudo que foi feito até agora. Mas eu te peço, daqui por diante, fale conosco ainda através da sua palavra, te revela para nós, te manifesta para nós, que venha, Senhor, chegar nos nossos corações essa semente boa, que ela se cresça, que ela multiplique, que ela aumente, que ela floresça e muitas vidas possam se alimentar de Ti através do resultado dessa mensagem em nós e através de nós. Eu te peço isso em nome de Jesus, e quem crê eu diga amém. 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 Então, eu quero explicar para vocês aqui inicialmente o que é a Páscoa. De fato, a verdade é que a Páscoa é a última praga do Egito antes do povo de Israel sair, né? A palavra Páscoa é a passagem, né, do destruidor no Egito para ferir todos os primogênitos. Todo mundo conhece essa história? Quem não conhece, só para eu me localizar e contar bem rapidinho se você não souber. Então, vou só uma palhinha bem rapidinho. O povo de Israel estava no Egito como escravo. Por que eles estavam lá como escravo? Porque um dos filhos de Jacó, José, foi para o Egito vendido. Depois de escravo, se tornou prisioneiro de Faraó. E Faraó liberou ele para se tornar o segundo, né, do Egito, quando ele interpretou o sonho das vacas magras e das vacas gordas. Né? Faraó teve um sonho das vacas gordas ali na beira do Nilo, e aí saíam 7 vacas magras e engoliam as 7 vacas gordas. Aí José falou: o seu sonho, Faraó, é porque a gente vai ter um tempo de fartura, vacas gordas. E aí essas vacas gordas, tempo de fartura, a gente precisa plantar bastante, a gente precisa fazer grande celeiro, guardar bastante comida, porque as vacas magras vão vir e vão devorar as vacas gordas.
E se a gente não tiver bons celeiros, se a gente não tiver bastante comida, a gente vai morrer de fome na época das vacas magras. E eu sei que todo mundo aqui compartilha do sonho de Faraó e junta dinheiro para as vacas magras. Faça a mesma coisa que José deu a dica lá para Faraó, gente. Junta dinheiro para quando vier o dia mal você ter, né? Que às vezes a gente recebe e gasta tudo aí, quando precisa não tem, né? Tem gente que não gosta de dinheiro. Todo dinheiro que bate na mão dele, ele passa para a mão dos outros, né? Comprando qualquer coisa da Shopee, da Shein. Não, né? Graças a Deus isso não acontece aqui, não. Só minha esposa que é descontrolada. Tô brincando, gente. Ela é muito equilibrada, Meu cartão que sabe. Tô brincando. Então, quando José tá lá no Egito, os irmãos deles vão para lá, e aí começa a crescer a família lá. Enfim, eles passam 400 anos no Egito, multiplica, dá 1.500.000 pessoas lá. 12 pessoas, 12 homens, fizeram 1.500.000 seres humaninhos. E o pessoal acha que eu, no terceiro filho, estou arrasando. Mas, depois de 450 anos no Egito, Deus vê o sofrimento do povo, que agora está não como convidado de Faraó, mas como escravo. Fala assim, eu preciso libertar o meu povo. Povo agora oprimido, trabalhando pesado e sofrendo açoites. Eles começam a orar para Deus e Deus do céu olha a angústia das pessoas e decide, não, vou libertar o meu povo. E aí ele chama a Moisés para libertar. Moisés fala, quem, eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? Não, tô brincando. Ele falou assim, não sou eu não pode ser eu, porque eu não sei falar direito, eu não quero estar lá, sou perseguido naquela terra porque eu matei um egípcio, eu não tenho nada que preste em mim para ir lá, voltar lá e falar com o faraó. Aí Deus disse, é você mesmo. E agora? Aí Deus foi e falou assim, olha, se o faraó não liberar o povo, fala para ele que a parada vai ficar séria, que eu vou engrossar o caldo e vou lançar as pragas. E começou a lançar praga, né? Que você conhece aí, os gafanhotos, as rãs, as piolhos. Gente, eu não tenho cabelo mais, coisa terrível. E aí foi lançando praga, né? O Nilo ficou de sangue, o céu escureceu, e a última praga foi a morte dos primogênitos. Quando os primogênitos estavam para morrer, Deus deu uma orientação para Moisés. Moisés, vocês vão sacrificar um cordeiro. Esse cordeiro, você vai pegar o sangue dele, passar nos umbrais e nas vergas das portas, e quando o anjo vê o sangue do cordeiro na porta da casa de vocês, ele não vai entrar e não vai ferir a sua casa. Está comigo ainda? Então, eles deveriam comer aquele cordeiro como refeição, o sangue seria usado nas portas e, naturalmente, aquela família seria protegida. Estamos juntos ainda? Foi muito rápido? Não deu para entender? Essa foi a primeira Páscoa. Quando o anjo da morte passou, e aí ele matou todos os primogênitos, da vaca, da galinha, dos animais, dos filhos, o filho do faraó morreu. Faraó, na hora, falou o quê? Libera essa galera logo, sai daqui, some, vaza. Sério mesmo? É esse o microfone? Alguma coisa? Achou aí, é esse cara aí. Então, Faraó disse, sai fora, eu não quero ver você nem pintar de ouro. Só que o povo, quando saiu, eles levaram muitas riquezas, 10 carroças de ouro, como se eles estivessem sendo pagos pelo trabalho de 400 anos. E aí eles saíram. Quando o faraó viu o pessoal saindo, ele falou assim, não, isso não vai ficar assim não. Eu vou voltar e vou matar todo mundo. E aí o pessoal se encontra ali, na beira do Mar Vermelho, o mar se abre, aquela história toda que você já conhece. Amém? A primeira Páscoa foi quando o anjo da morte passou. Foi? Estamos juntos? Primeira Páscoa. Agora, a gente começa a fazer, no caso a gente, todos aqueles que temem ao Senhor, amém? Começaram a fazer sacrifícios. E esse cordeiro servia para livrar do nosso pecado. Então, eu pequei. O salário do pecado é a...
Então quem tem que morrer? Quem pecou? Eu. E aí, se eu não quiser pagar a conta, eu boto alguém para pagar a conta para mim. Não é assim que funciona? Se você não puder pagar a sua conta de luz, ela corta. Mas se a sua mãe pagar, se um vizinho pagar, se um outro alguém pagar, não importa quem pagou, a luz vai ser religada. Não importa quem pecou, importa que o salário do pecado seja a morte, o pecado seja pago. E aí eles pegavam um animal e sacrificavam esse animal para que esse animal pagasse o pecado das pessoas. Estão comigo ainda? Eu estou muito rápido. Estamos juntos? Agora, esse cordeiro, ele sabe por que ele está morrendo? Não, porque ele não tem consciência, ele não sabe do pecado. Quem pecou primeiro? Adão. Adão tinha consciência do que era o pecado? Sim, Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, senão certamente morrerás. Então, o ser humano, ele sabe, tem consciência do pecado. Né? Então, faz sentido o homem sacrificar animais para sempre? Não. Então Deus, na sua infinita sabedoria, ele faz um ser humano semelhante a Adão, não oriundo da semente de homens, correto? Adão, tendo pecado, todos os seus filhos nasceram debaixo da corrupção do pecado. Né? Eu costumo brincar sobre isso, que eu deveria ter nascido português. Né? A gente tem antepassados, está aqui a tia Leda, né, que sabe que os nossos antepassados eram portugueses. Vieram para o Brasil em algum momento, que eu não sei qual, não sei porquê, e eu acabei nascendo aqui. Mas eu não tenho culpa desse antepassado, né? O avô do meu avô vir para o Brasil. Eu não tenho culpa disso. Não é assim? A minha tia é mineira. Léo nasceu em Alcântara. Você queria ser mineiro? Comer pão de queijo? Né? A gente não tem culpa daquilo que os antepassados fizeram, mas a gente só sofre a consequência disso. Da mesma forma, eu não tenho culpa que Adão pecou. E eu não tenho culpa disso, mas eu sofro a consequência de ter nascido debaixo do pecado. Aí, Deus, na sua infinita sabedoria celestial, pega agora o seu próprio Filho, Jesus Cristo, e ele envia como ser humano perfeito. Da mesma condição de Adão, que não tinha pecado. Por quê? Porque Adão não foi gerado de semente humana, da mesma forma como que Cristo também não foi gerado de semente humana. Maria era virgem, o Espírito Santo que envolveu ela e ela concebeu o menino. Não foi de semente humana, tanto que em Gênesis, no capítulo 3, quando o homem peca, e aí Deus vai dar a punição, né? Você vai sentir dores no parto, você vai ter que trabalhar. Falou para a serpente que vai comer do pó da terra. Ele disse para a serpente, e a semente da mulher. Mulher tem semente ou é o homem que tem semente? É o homem que tem a semente. Aleluia. É a gente que lança a sementinha na barriga da mulher. Ele disse a semente da mulher. Mulher não tem semente, ou seja, a mulher seria virgem. E aí quando Maria engravida, né, do Espírito Santo, nasce Jesus perfeito, sem origem do pecado. Entendeu agora? E aí agora Jesus nasce na primeira condição de Adão para livrar o ser humano do pecado. Jesus poderia cair em alguma tentação? Ele tinha a possibilidade, mas ele não fez. Ele não conheceu, não cometeu e nele não havia pecado. Ele era 3 vezes santo. Santo, 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 no corpo, na alma e no espírito. E aí quando a gente começa a entender que esse ser humano perfeito, que tinha consciência do que era o pecado, mas não cometeu o pecado, ele foi sacrificado no meu e no seu lugar, o pecado da humanidade inteira foi completamente extinto. Acabou ali a nossa paga, a nossa dívida. Jesus rasgou na cruz do Calvário. Aquele momento foi um momento decisivo da eternidade, porque agora o ser humano podia mais uma vez se voltar para Deus e ter intimidade com Deus e viver na eternidade com Deus. Tá comigo ainda? Aí agora a gente pode começar a pregar. E aí a gente começa entendendo que a Páscoa não começa com chocolate. Ela começa com sangue. O sangue dos primogênitos no Egito, mas principalmente o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, antes da gente celebrar a Páscoa, a gente entende que foi um livramento. Antes de ser doce, houve um sacrifício. Jesus é o cordeiro que tirou o povo do Egito. Então, no Egito, o povo foi salvo porque o sangue marcou as suas portas. Na cruz, hoje nós somos salvos porque o sangue
de Jesus está marcando as nossas vidas. A sua e a minha história é marcada pelo sangue do Cordeiro. Então a verdadeira Páscoa não é sobre o que recebemos, mas sobre quem nos salvou. E a propósito, eu ganhei um ovo de Páscoa. Você sabe que tem pessoas que cometem crimes que ele quer cometer, mas tem gente que é um crime culposo. Ele não queria fazer, mas acabou fazendo, né? Você sabe como é que é isso? Culposo. Eu ganhei um ovo de Páscoa culposo. Não tinha intenção de me dar ovo de Páscoa, queria dar para minha esposa. Mas ela não gosta de amendoim dentro do chocolate. E aí, eu ganhei. Entendeu? Ganhei culposo. Não foi com intenção de me dar, mas ganhei assim mesmo. Deixa eu ver aqui. Não posso atender agora. E eu vou botar no modo aviation. Como é que é? Aviário. Então a verdadeira Páscoa fala do amor de Deus por libertar e por salvar o seu povo. Tanto da escravidão do Egito, quanto do pecado, da morte, da miséria. No óculos, brincadeira. Certo. Cara, muito certo no óculos, né? Depois corta isso aí. O que a gente precisa entender sobre a Páscoa de mais importante é que tudo que você tem para receber de Deus foi conquistado na cruz por mim, para mim e por você. Jesus conquistou todas as coisas na cruz, todas. Salvação eterna foi na cruz. Perdão dos pecados foi na cruz. Cura divina. Você sabia que ninguém tem necessidade de passar por doença? Sério, de verdade, ninguém tem necessidade. Por quê? Porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. E por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso está em Isaías 53, perdão. Você tem noção disso? Eu costumo brincar lá em casa, eu falo assim, olha, antes de eu tomar o remédio, eu sempre oro antes, porque talvez eu não precise tomar o remédio. É verdade. E a maioria das vezes eu não preciso mesmo tomar o remédio. Deus cura antes. Eu gasto pouquíssimo dinheiro com remédio porque o primeiro reflexo é a oração. E quando a gente começa a entender que Jesus, ele cura todas as enfermidades, ele, sabe, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, gente, Jesus cura isso tudo. Tudo isso. Ansiedade, depressão. Eu conheci uma pessoa que estava em depressão severa, ela não conseguia olhar a luz. Ela passou a ter, ela não tinha, mas ela passou a ter, por causa da depressão tão severa, fotofobia. Não podia abrir a janela, com as cortinas da janela do quarto, que ela doía os olhos. E não estou exagerando, por Deus do céu. A gente reuniu com ela, com essa pessoa, nós oramos, ungimos com óleo, ela demoniou, a gente expulsou o demônio, e imediatamente, a fotofobia acabou. Ela saiu daquele quarto, ela tomou uma primeira refeição depois de 15 dias, e ela se recuperou totalmente. Não passou 2 horas de oração, de conversa, unção com óleo, e a pessoa completamente sarada, e tinha feito anos e anos e anos de terapia. Não estou dizendo que você não deva procurar ajuda psicológica, vá, procure. Tem coisa que não é demônio, é hormônio, né? Então, se estiver lá com o B12 baixo, certamente o seu psiquiatra vai dizer, olha, sua taxa de B12 está baixa, você está triste por causa disso. Mas tem coisa que não é B12. Tem coisa que é o inimigo das nossas almas. E a gente precisa ter discernimento espiritual para saber que Deus cura todas as doenças, todas as enfermidades, ele levou na cruz sobre si. E quando Jesus chega para se batizar, que Jesus também se batizou nas águas, chega para João Batista, quando João Batista avista ele de longe, olha o que João Batista diz, João capítulo 1, no verso 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse,
eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes eram aqueles animais que sacrificados tiravam o pecado daquelas pessoas. Agora, Jesus é o próprio Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Pastor, mas eu não consigo me livrar do meu pecado. Ele é um pecado de estimação, eu dou carinho para ele, eu gosto tanto dele, eu vivo tantos anos com ele, não consigo abandoná-lo. Querido, Jesus te livra de todas as amarras com o seu passado, com o seu pecado, com tudo isso. O sangue de Jesus conseguiu livrar, né? O sangue do Cordeiro conseguiu livrar o povo no Egito. O mar abriu no meio para livrar o povo. E se você quiser, isso aqui não está na mensagem não, está no esboço não, mas eu veio agora pelo Espírito Santo. Qual é o nome do mar que eles atravessaram? Qual o nome? Depois que você passa pelo Mar Vermelho, todos os inimigos morrem no seu passado. Pegou? Se não pegou... Olha só o que diz Hebreus capítulo 9. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 9, do 22 e diante, para você entender algumas coisas. Olha só o que diz. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Ou seja, a primeira aliança está falando de Moisés. Tá ok? E... não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas. Que santuário é esse? Lá no céu tem um tabernáculo semelhante ao tabernáculo de Moisés. E Jesus entrou nesse tabernáculo uma vez por todas e obteve eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E percebe aqui, ele fala das nossas obras mortas. Qualquer coisa pecaminosa que você pratica já morreu na sua vida. Você só precisa enterrar. Porque tem gente que diz assim, pastor, você não sabe, a carne é fraca. Já ouviram essa frase? Não, né? Graças a Deus. Mas se a carne é fraca, é facinho de vencer, né? Não é? Se ela é fraca, eu venço. E a gente começa agora a entender por que disso tudo, pastor. Porque Deus, ele está mais preocupado em se relacionar com a gente. Ele resolveu uma vez por todas o pecado para que nada te impeça de andar com ele. Né? Eu lembro de uma canção antiga que as crianças cantavam, diz assim, andar com ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Vocês lembram dessa? Né? É bom, é muito bom ter Jesus no coração. Isso é coisa de criança, né? É muito bom ter Jesus no coração, andar com ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. E é bom mesmo, gente. É maravilhoso você deitar, dormir e ficar despreocupado, sabendo que Deus está guardando o seu sono e aos seus Deus dá enquanto dorme. Enquanto você está dormindo, Deus está ministrando sobre a sua vida, derramando graça, derramando glória, dando paz, limpando a sua alma, purificando o seu espírito. Aos seus Deus dá enquanto dorme. Tem gente que não consegue nem dormir porque está perturbado, né? Acordando, olhando assim para o contatinho no zap. Não, se você poder, isso não acontece, não. Deus sabe o que tem no seu navegador de internet. Fica tranquilo. Navegação privada não está escondida de Deus, não. Mas Deus sabe de tudo. E a gente às vezes fica nessa luta querendo ser santo. Gente, você não precisa se esforçar para ser santo. Tem gente que se esforça. Não, preciso me esforçar para me tornar santo. Não, Jesus já conquistou a santidade para você. É só você se apropriar, é muito mais fácil. Imagina, alguém teve que trabalhar para você receber o salário. Não é bacana? Agora, a palavra de Deus diz
que Deus do céu vai olhar para o penoso trabalho de Cristo e se alegrará. Por quê? Porque nós podemos receber toda a herança. Nós somos herdeiros de Deus. Tem um testamento. E no testamento, para alguém receber a herança, precisa alguém morrer. E ele já morreu. E ele é um advogado que está no céu para atestar que você vai receber todas as bênçãos. Estou precisando de cura. Então, ele está lá do céu intercedendo a nosso respeito, dizendo, olha, eu morri na cruz para que esse fulano de tal tivesse cura. E agora? Quem vai negar? Quem tentará a contração contra os eleitos de Deus? Se Deus é por nós? Agora, uma coisa que eu acho interessante é que a Bíblia, ela é repleta de símbolos, simbologia e tal, aquela coisa toda. E uma das coisas que eu acho muito incrível na Bíblia é que ela compara a igreja, os homens, as pessoas, como alguns animais. Você sabia disso? E eu separei aqui uma pequena lista de animais só para ilustrar o que eu estou dizendo. Quantos animais a Bíblia compara? E aí eu separei aqui 15 animais, sendo 8 positivos e 8 negativos. Na verdade são 16, eu acho que eu errei aqui, são 16. Sendo 8 comparações positivas e 8 comparações negativas. Né? Sendo que a serpente se repete tanto no bom quanto no ruim. Porque ele fala para ser prudente como a serpente, mas também fala da serpente como o animal ardiloso, né? O inimigo. Só para a gente dizer. Então, passa aí o primeiro para mim. O primeiro animal que ele compara a igreja é como ovelha, porque o Senhor é o meu pastor. Então, nós somos o rebanho de Jesus. Então, ele fala aqui, né? O Salmo 100, no verso 3, em João 10, 11, e outros textos vai falar da igreja como ovelhas, que representa, né, o povo de Deus, que confia no seu bom pastor. Fala da igreja ser mansa como uma pomba, fala sobre a simplicidade, fala sobre pureza, fala sobre paz, sobre inocência, né? Compara como pomba. Compara também como servo, né? Fala que minha alma tem sede de ti, né? Como a corça que suspira pelas águas, que tem fome e sede de Deus. Então, ele também compara como um servo, compara como a águia, os que esperam no Senhor voarão com asas como águias. Não é isso? Olha só quantos exemplos de animais que a Bíblia fala. E aí eu separei aqui uma pequena lista de outros animais para a gente correr, né? A serpente, a formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso, porque a formiga nem dorme. Vocês sabiam que eu descobri isso na rádio da Nova Vida? É sério, a Nova Vida, antigamente tinha uma rádio chamada Rádio Relógio. Alguém já ouviu falar da Rádio Relógio? Ficava assim... São 5 horas. Você sabia? Aí conta uma história, né? Aí tinha uma história que eu aprendi que formiga não dorme na rádio relógio. Se você sabia, a formiga ela não dorme. Ela trabalha 24 horas para sustentar, né, um fungo dentro do ninho, porque eles não comem aquelas folhas. Você pensa que a formiga come a folha, né? Ah, corta a folha para comer a folha, né? Como a gente já cantava quando era criança, a formiguinha corta a folha, carrega, quando uma deixa a outra. A formiga ela não carrega a folha para ela comer. Ela leva para um fungo dentro do formigueiro, esse fungo come a planta, né? E o fungo cresce. E a formiga come o fungo. Bacana, né? Interessante. E aí... A Bíblia fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Trabalha sempre, né? Por isso que eu gosto da igreja que tem culto só domingo de manhã, porque os preguiçosos não vêm. Só tem gente boa, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, tu é brabo. É brabo. É brabo. A Bíblia fala, né? Compara a gente como leão, compara a gente como o jumentinho, né? O potro. Em outra passagem fala do boi selvagem, né? Em Malaquias capítulo 4, né? Pavão. Em Provérbios fala que tem gente muito espalafatosa, né? Que gosta de aparecer. Graças a Deus aqui não tem isso não. Gente que gosta de aparecer não, mas tem. A Bíblia também fala que lança pérola aos porcos. Então compara as pessoas com muitos outros animais. E eu
tenho uma teologia própria. Para quem não sabe, meu nome é Nelson e a minha teologia é neuceriana. Eu desenvolvi essa teologia por mim mesmo e me autoproclamei. Tô brincando. Eu decidi que hoje eu vou comparar a igreja com o coelhinho da Páscoa. Porque para mim, na minha cabeça, faz todo sentido no dia da Páscoa a gente falar do coelhinho da Páscoa. Tá bom para você? Então tá bom. Valeu, valeu. Eu quero comparar a igreja com o coelhinho da Páscoa. Ele vai tocar. Vai, gostou. Pronto, agora que eu tenho a minha introdução musical, eu posso falar sobre o coelhinho da Páscoa. Por quê? Porque talvez o mundo tenha trocado o verdadeiro Cordeiro, Cristo, pelo coelho. Pode ser. Mas ainda assim, existe um princípio escondido através disso. E esse princípio chama-se... Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, multiplicação. Multiplicação. Alguém que já criou coelho? É complicado. Rapaz, o coelho não pode chegar nem perto da coelha que ela já tem filhote. Multiplica muito. E a ninhada às vezes dá 7, 8, 9 filhotes. E é muito, eles multiplicam muito. Multiplica muito, multiplica rápido, porque 2, 3 meses já está na idade adulta. 13? Meu Deus! Não é? Então, a gente precisa saber que tem muitas pessoas que falam, né, de comparando as coisas, né? E aí eu fiquei pensando sobre essa comparação. O coelhinho da Páscoa, ele vem distribuindo ovos. Nós temos algo muito melhor do que ovos para distribuir. Nós temos salvação eterna. Nós temos o perdão dos pecados. Nós temos cura das enfermidades. Nós temos vida plena. Né? João 10:10 vai dizer que Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. E para pensar comigo por um instante, se de fato João capítulo 10 diz assim, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E esse mesmo texto vai falar que eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas, falando da igreja, comparando como ovelhas. E aí, pensando nessa questão, olha só o que diz Atos capítulo 2, no verso 47, e louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Você é simpático com os seus vizinhos? Porque, para pensar comigo, se você quiser multiplicar muito, você precisa ter a simpatia do povo. Imagina se você é uma pessoa insuportável, arrogante, chata, você é uma pessoa... Quem vai querer andar perto de você? Tem como multiplicar assim? Não! Então a gente precisa entender que enquanto a gente conta com a simpatia do povo, quando o nosso condomínio, quando a nossa rua, quando o nosso ambiente de trabalho, quando a nossa família encontra em nós simpatia, enquanto isso o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ou seja, existia um crescimento da igreja. Por onde a igreja estava, ela ia crescendo, ia se multiplicando. E o que acontece é que muitas pessoas falam de igrejas, e a gente também sonha que a nossa igreja em Maria Paula se torne uma igreja grande, amém? Amém. E eu vejo pessoas profetizando big igrejas gigantescas, e eu chamo essa igreja de elefante. Por que é um elefante? Porque é enorme, faz barulho, é expressivo, você vê que consegue enxergar de longe, né? Eles têm um painel de LED que é um negócio fenomenal. E eu fiquei pensando sobre isso. Caramba, será que, de fato, eu conseguiria pastorear uma igreja com 5.000 pessoas, eu sozinho como pastor?
Será que eu teria capacidade de saber como está a vida de todo mundo se a minha igreja tivesse 6.000 membros? Será que eu teria capacidade de cuidar bem das pessoas? E eu cheguei à triste conclusão de que a Bíblia ela é verdadeira. E que eu não consigo pastorear mais de 100 pessoas, porque se uma ovelha se perde, eu preciso deixar as 99 para buscar aquela uma. Ou seja, se eu tiver mais de 100 ovelhas, eu vou ter dificuldade de pastorear. Então eu preciso compartilhar o meu pastoreio com outras pessoas. Estamos juntos ainda? Amém. E quando a gente pensa dessa maneira, a gente começa a ver que, de fato, grandes igrejas que a gente chama agora de elefante, é uma igreja que tem uma demanda gigantesca, que tem uma estrutura gigantesca, que sei o quê, mas ele precisa de ter cuidado, um a um. De que cada pessoa seja bem cuidada, de cada pessoa seja amada, de cada pessoa seja discipulada, cada pessoa não seja um número dentro da igreja, mas seja alguém visto, amado, conhecido, querido, pastoreado. E aí, pensando dessa maneira, a gente começa a entender que nós podemos ser uma igreja elefante tendo pequenas igrejas coelho. Por quê? Porque o elefante leva quase 3 anos para gerar um filhote. Enquanto em 3 meses o coelho gera 12, 13, igual o Dudinho ali. Você está entendendo? Agora, como é que a gente faz para ter pequenas igrejas coelho? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, a sua casa é o melhor lugar para a gente multiplicar. Aleluia! E a gente vai chegar em cada casa de Maria Paula, cada rua, cada beco, cada viela, cada parte de Maria Paula vai ter a igreja se reunindo nas casas. A gente não precisa de um grande templo, porque a igreja vai se espalhar por toda parte. E aí vai chegar uma hora que todas essas casas vão se reunir na igreja, e aí a gente vai ter uma grande igreja se reunindo. Mas isso é consequência da multiplicação de pequenos coelhos que vão compartilhar o sacrifício de Jesus, que vão compartilhar a morte de Cristo na cruz. Então eu sou um coelhinho que fala a respeito da Páscoa. Porque a Páscoa é a morte de Cristo, a ressurreição dele, e ele nos deu a vida eterna através da Páscoa, da cruz. Então eu sou um coelhinho da Páscoa. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim, você é um coelhinho lindo. Eu só não posso dizer que você tem olhos vermelhos, né, e pelos branquinhos, só o irmão Jorge que tem pelos branquinhos. A minha barba está ficando branquinha também. Não é? Nós somos pessoas que estão dispostas a multiplicar e multiplicar muito, nos tornarmos igrejas, e essa igreja vai se tornar grande, forte, imponente, visível, mas primeiro precisamos multiplicar muito, como coelhos. Isso vai acontecer naturalmente, porque a gente conta com a simpatia de todo o povo. Em nome de Jesus, a gente começa a entender porque o reino de Deus não cresce apenas por ajuntamento de pessoas. A igreja cresce através da multiplicação da graça e da glória de Deus. A glória e o conhecimento de Deus é transferido de um para outro. Tem muitas pessoas que acham que vir à igreja é como se fosse bater o ponto no trabalho, que aí no final da vida você vai chegar lá na glória e vai encontrar a porta do céu aberta para você. Isso não é verdade. É mais do que isso. É receber a vida de Cristo. E agora já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Então, de uma maneira muito sadia, eu posso afirmar categoricamente que nós precisamos ser como os coelhos da Páscoa do reino, multiplicando vida e compartilhando salvação. Por onde quer que eu passe. Ontem eu estava com o Lucas, né? A gente estava no shopping e a gente foi pagar o estacionamento. Você já pagou estacionamento em fila de shopping lá no final da... Aí tem aquela filinha, não foi, Lucas? Aí eu olhei para o cara, eu vi que ele tinha cara de nerd. Eu falei assim, eu falo com essa linguagem aí, eu sei falar nerd, eu sei falar nerdês. Aí eu comecei a falar com o Lucas sobre jogos, sobre PC gamer. Aí o olhinho do cara chegou a brilhar.
Aí eu falei assim, tu também joga? Ele, jogo? Qual jogo você joga? Ah, eu jogo Mu, eu jogo não sei o quê. A gente foi falando. E aí, você vê, Mu é antigo, né? Aí eu falei pra ele, não, eu também jogo, agora eu tô jogando Assassin's Creed, Valhalla. Já tem quase 2 anos que eu não termino, mas tô jogando. Tô tentando. Zerou ontem? Pô, tu é o cara mesmo. Depois você me ensina. 3 anos. Chego lá antes. Perdeu até uma TV por causa disso. Mas eu comecei a falar com ele sobre jogos, o olhinho dele brilhando. Quando chegou a minha vez de pagar, que já não tinha mais tempo para falar de assunto, eu falei assim, aí a gente podia se reunir lá na igreja pra gente jogar. Entendeu? Porque eu não tinha mais tempo para... Mas se você entender que qualquer assunto leva a Cristo, você multiplica, porque você se torna um coelhinho da Páscoa. Alguém que vai compartilhar salvação, vida, sabe, cura das enfermidades, onde quer que você esteja. Você está entendendo? Você está comigo ainda? Tem gente na sua família que precisa de Jesus? Que precisa de salvação? Tem gente atribulada? Tem gente doente? Tem gente perturbada da cabeça? Todo mundo precisa de Jesus. E quando a gente começa a falar dessa maneira, a gente entende que foi porque Cristo, ele não apenas morreu. Porque tem muita gente que foca na morte de Jesus. A morte de Jesus foi algo que precisava acontecer. Mas o mais extraordinário não foi a morte, foi a ressurreição. O morrer, qualquer um poderia morrer. Mas ressuscitar dentre os mortos, só Jesus. E quando ele ressuscita dos mortos, é o símbolo até do batismo, né? Quando a gente levanta das águas do batismo, é como se a gente estivesse ressuscitando com Cristo. Quando nós vivemos a ressurreição de Cristo, significa que a Páscoa não ficou há 2000 anos atrás. Ela se perpetua em todos aqueles que estão dispostos a multiplicar o reino, a compartilhar a mensagem da verdade. E eu quero deixar aqui um pedido que Deus possa usar você para compartilhar essa mensagem da verdade. Que você se torne um mensageiro do Evangelho. A gente vai ter algumas apresentações aqui das crianças. Enquanto o pessoal vai se preparando aí, eu queria fazer uma oração contigo.